Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, na parte 2 da conferência número 16 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Thierry Todt, falando sobre os sacerdotes da Igreja, primeira conferência, sobre este tema. Na conferência prévia, vimos que, como o Monsenhor Thierry falou do culto do sacerdócio que acontecia mesmo nas nações pagãs e continuou acontecendo na cultura cristã. E também vimos que o próprio Cristo fundou o sacerdócio, conforme muitas passagens dos evangelhos indicam. Agora vamos então responder aquela pergunta que ficou: por que instituiu Cristo o sacerdócio? Teoricamente, poder-nos-íamos representar a redenção de tal maneira que participássemos de suas graças sem intermediário de espécie alguma. Se Deus quisesse, bastaria dizer-nos: creio em vós, Senhor, e nos tornaríamos cristãos sem recepção exterior do batismo. Deus podia fazer que, ajoelhando-nos, batendo no peito e dizendo: Senhor, tende compaixão de mim, pobre pecador, imediatamente fôssemos perdoados dos nossos pecados, sem confissão nem absolvição do sacerdote. Mas, na realidade, Deus não o quis assim. Cristo ordenou que, para a transmissão das suas graças, teríamos de recorrer a sinais exteriores visíveis e a gestos determinados. Ora, não é qualquer um que pode executar esses gestos, mas só aqueles que ele incumbiu disso. Noutros termos, Cristo estabeleceu intermediários para a graça. E esses intermediários são os sacerdotes. Mas surge em nós esta pergunta: por que são precisos intermediários? Por que Deus não concede diretamente suas graças? Basta refletir um pouco para achar a resposta. Consideremos primeiramente que o homem não é só espírito, mas também matéria. É inteiramente conforme a nossa natureza material que Deus, para nos dar sua graça invisível, se sirva de sinais e de gestos exteriores e visíveis. É para isso que se faz mister o sacerdócio, um sacerdócio escolhido no mundo, mas vivendo unicamente para o serviço de Deus. Efetivamente, a santidade de Deus é hoje a mesma que na época de Moisés. E se Moisés ficou profundamente conturbado, ouvindo as palavras que vinham da sarça ardente, conforme Êxodo 3:5, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é uma terra santa. Ainda hoje, esse lugar é santo. Nenhum homem pode aproximar-se das fontes da graça divina, senão aquele que Deus escolheu para delas aurir e dar de beber ao seu povo. E assim compreendemos exatamente a essência do sacerdócio católico, a sua essência íntima e a sua razão de ser. Para que serve o sacerdote? Para servir a Deus, para conduzir as almas a Deus, para ser o intermediário entre Deus e o homem. E cumpre que o sacerdote saiba muito bem que essa dignidade e essa santa função comportam uma grande responsabilidade. Ele não tem o direito de ser apenas um farol que aponta a outrem o caminho do porto, enquanto ele mesmo não segue o bom caminho. Ele não tem o direito de pregar teoricamente Cristo e andar ele próprio praticamente por outro caminho.
não tem o direito de atrair sobre si as palavras pronunciadas por nosso Senhor a propósito dos fariseus, conforme Mateus 23:3. Fazei e observai tudo o que eles vos dizem, mas não imiteis as suas obras. Os sacerdotes não existem, pois, para dominar os fiéis? De modo algum. De fato, eles leem inúmeras vezes estas palavras de Cristo. O maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23:11. E ainda estas palavras de São Paulo: não pretendemos dominar sobre a vossa fé, mas contribuir para a vossa alegria. 2 Coríntios 1:23. E ainda este aviso de São Pedro: apacentai o rebanho de Deus que vos é confiado, velando por ele, não por força, mas de bom grado, não num interesse sórdido, mas por dedicação, não como dominador das igrejas, mas fazendo-vos os modelos do rebanho. 1 Pedro 5:2 e 3. Isto torna-se ainda mais claro quando pensamos que Deus ligou a nossa redenção à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que somos remidos na medida em que conseguimos tornar-nos membros do corpo místico de Cristo. Tornar-se membro do corpo de Cristo. Eis a essência do cristianismo. O resto, a liturgia, os mandamentos, as festas, as formas de devoção, tudo isso não é o essencial. Sem dúvida, não podemos, sem os sacramentos da Igreja, tornar-nos membros de Cristo. E para administrar os sacramentos é preciso o sacerdócio. É, pois, pela atividade sacramental do sacerdócio que nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, não poderei por mim mesmo participar dos merecimentos de Cristo? Por uma comunicação direta entre minha alma e Cristo? O Deus eterno e minha alma não bastam? Para que então o sacerdócio? É o próprio Cristo quem dá a resposta. Com que clareza ele deu esta ordem aos apóstolos: ide, ensinai todos os povos, batizai-os. Mateus 28:19. Logo sois vós que dais o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Logo, for batizado, e não batizar-se a si mesmo. Nicodemos conversa uma noite toda com Cristo sobre a justificação. E Cristo não lhe diz que basta Deus eterno e tua alma, mas fala-lhe da sua morte na cruz e diz-lhe: se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 2:5. Há em seguida a Sagrada Eucaristia. Sem ela, pode a vida divina existir em nós? Não. Conheceis as palavras do Salvador: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. João 6:54. Como, porém, nos haveríamos de aproximar hoje em dia do corpo de Cristo, se não houvesse sacerdotes que na missa o façam descer do céu para o tabernáculo? Ora, não podemos crer que Cristo tenha dado a todos os homens o poder de consagrar. E a penitência? Que sacramento indispensável para os homens fracos.
Porventura, Cristo disse: arrependei-vos dos vossos pecados, e então o Pai vos perdoará por causa dos meus merecimentos. Não, Jesus não disse isso, mas disse antes aos apóstolos: os pecados serão perdoados a quem vocês perdoarem, a quem os perdoardes. João 20, 23. Logo sois vós que os perdoareis. É absolutamente certo que Cristo só aos apóstolos e aos seus sucessores confiou a administração dos sacramentos, e não a todos os seus fiéis e discípulos. Com efeito, disse-lhes: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. E só os apóstolos puderam dizer àqueles que eles próprios escolheram: assim como Cristo nos enviou, nós também vos enviamos. E é assim que o poder de administrar os sacramentos, dado por Cristo aos apóstolos, continua nos sucessores dos apóstolos. É assim que ele continua na igreja, há 19 séculos, para fazer dos homens que aspiram à salvação eterna os membros do corpo místico de Cristo. Em conclusão, o Monsenhor Thiriamer vai dizer o seguinte: meus irmãos, a igreja tem vivido, no decurso desses 19 séculos, momentos terríveis, mas nunca lhe faltaram sacerdotes. Cristo os tem chamado à obra, tanto quanto se fazem necessários. Cristo sabe que a igreja precisa de sacerdotes, que são necessários operários para a messe, e deposita sempre na fronte de novos jovens o ósculo invisível que os chama ao trabalho. Não é possível dizer em que é que consiste esse chamado de Cristo. Como é que das profundezas da alma de um jovem surge o desejo misterioso de dar a vida inteira a Cristo, de maneira que não haja mais um só instante, uma só pulsação do coração, um só projeto, um só desejo, um só pensamento, um só minuto que não seja para Cristo e para as almas imortais. E se bem que, segundo os cálculos terrenos, pareça uma empresa absurda confiar a frágeis ombros humanos os valores eternos, vemos, entretanto, que a experiência tem mostrado que não há razão para qualquer receio. Vemos que, malgrado as fraquezas humanas, que existem infelizmente, o sacerdócio tornou-se o robusto sustentáculo da igreja. Não há nada comparável ao amor piedoso que os fiéis manifestam para com seus pastores, porquanto, acima de todas as fraquezas humanas, eles veem sobre os sacerdotes a auréola da ordenação e baixam humildemente a fronte ante a bênção das mãos que dão a absolvição ou elevam o Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, quando na tarde de quinta-feira, 15 de março de 1934, quase 100 anos atrás, os sacerdotes do mundo inteiro se ajoelharam diante do Sagrado Coração de Jesus e lhe agradeceram a dignidade sobre-humana a que ele os chamou, sem que eles a houvessem merecido, vós também, nós todos, fizemos subir a Deus uma prece fervorosa por esses sacerdotes. Foi uma tarde magnífica. 300.000 padres católicos ajoelharam-se diante do Sagrado Coração e fizeram ouvir esta prece: Senhor Jesus, humildemente vos agradecemos nos haverdes chamado
a esta dignidade sobre-humana. Só uma coisa vos pedimos: podermos ser sacerdotes, segundo o vosso sagrado coração. Sermos archotes que ardem por vós. Archotes são tochas. Sermos um facho que ilumina somente por vós. Sermos um caminho que conduz somente a vós. Sermos um braço robusto que se eleva para vós. Sermos uma coluna que não vacila. Um carvalho ao qual se apoiam as almas. Sermos sacerdotes que não tenham uma só palpitação, um só olhar, uma só pulsação, que não seja para vós e para as almas imortais. Sermos sacerdotes que nada esperam na terra pelo seu trabalho, nem conforto, nem prazer, nem bem-estar, nem riqueza, nem distinções, nem honras. Absolutamente nada, porque temos muito mais que isso, pois temos a promessa de São Pedro: quando o príncipe dos pastores aparecer, recebereis a coroa de glória que não fenece ou que não murcha. 1 Pedro 5,4. Então essa foi a prece que os sacerdotes fizeram neste dia tão memorável, que comemorava exatamente 19 séculos da redenção da humanidade. Estamos a 1934, 2034, 2023, 11 anos do 20º século da redenção da humanidade. O que acontecerá então? Não sabemos. E Monsenhor encerra esta consideração de forma muito bonita, fazendo uma prece por todos os cristãos para os sacerdotes. Senhor, dai-nos sacerdotes com esse ideal, que façam a alegria do vosso sacratíssimo coração e a salvação do rebanho que lhes é confiado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.